Olá! Para a criação dos indicadores no Legal Metrics, nós vamos utilizar um dashboard chamado aqui Processos Treinamento, que a equipe do Juristec criou para a gente abordar todos os indicadores possíveis dentro do Legal Metrics. Então, eu vou apresentar aqui para vocês como esse dashboard está distribuído. Então, esse é um dashboard de processos. Ele é baseado nesse arquivo aqui, ó, processos simulados, que vai estar disponível para vocês no Moodle, para vocês baixarem, caso vocês queiram acompanhar a criação, criando também junto com a gente, tá? O arquivo que a gente está utilizando é um arquivo padrão jurídico que ele pode ser extraído de qualquer ERP. Então, nesse caso aqui, é um arquivo que possui o número do processo. Então, é um número simulado aqui do CNJ, mostrando o número do processo. O polo ativo, então quem é a pessoa aqui que está no polo ativo, reclamante. O polo passivo, que aqui a gente está distribuindo em 5 empresas diferentes, empresas 1, 2, 3, 4 e 5. O tribunal, onde aquele processo foi distribuído, a UF correspondente, a comarca, qual tipo de processo que é, né, que é trabalhista ou civil, ou seja, qual matéria legal, o status desse processo, ou seja, se é um processo ativo ou se é um processo encerrado, a fase em que esse processo se encontra. Então, se for um processo ativo, pode estar na fase de conhecimento, recursal ou em execução. Se for encerrado, já está encerrado. A data em que esse processo foi distribuído, no caso dos processos encerrados, a data de encerramento do processo, quanto tempo que esse processo ficou ativo, né? Então isso só vai estar disponível para os processos encerrados, o valor da causa, o valor já pago em cada um dos processos, qual foi a economia obtida em cada um dos processos encerrados, o percentual de economia, a meta econômica e o risco. Então, a gente está utilizando essa tabela, né, essa planilha aqui, para a construção dos indicadores que estão mostrados aqui nesse dashboard. Então, o dashboard ele está distribuído em basicamente 4 seções. Então, é a seção de volumetria, a seção de análises temporais, a seção de análise financeira e, finalmente, uma última seçãozinha que só tem uma subtabela aqui, que é um resumo descritivo. Bom, na seção de volumetria é uma seção onde a gente está mostrando uma série de indicadores de contagem mesmo, né? De volume e de quantidade de processos, relacionados às diversas variáveis e às diversas colunas ali daquela tabela. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver a quantidade de processos que a gente tem na nossa base de dados, nesse caso aqui são 1000 processos. E aí aqui a gente dividiu quantos desses processos são trabalhistas, divididos em ativos e encerrados, e quantos desses processos são cíveis, divididos também em ativos e encerrados. Aí aqui a gente fez uma tabela, né, distribuindo esses processos cíveis e trabalhistas nos diversos riscos. Então a gente consegue ver a quantidade de cada um e o percentual que eles representam. Os processos por status, então do total de 1000 processos a gente tem 568 encerrados e 432 ativos. Aqui o processo fase por natureza, então das naturezas civil e trabalhistas, em quais fases esses processos se encontram. Aqui, quantidade de processos distribuído por empresa, né? Então, das empresas lá que estão no polo passivo, a gente consegue ver, por exemplo, que a empresa 5 ela tem mais processos do que as demais empresas. A quantidade de processos ativos aqui por fase, então a gente fez um gráfico de funil aqui para mostrar mais ou menos como é que está essa distribuição. Aqui a gente tem um gráfico geográfico, né? Mostrando a quantidade de processos aqui nas diversas UFs, nas diversas unidades da federação. E aqui um gráfico de um estado, no caso aqui o Rio Grande do Sul, onde a gente consegue ver a quantidade de processos por comarca. Os processos aqui distribuídos por tribunal, então nos diversos tribunais onde os processos estão distribuídos, a gente consegue ver quantos a gente tem em cada um dos tribunais. Para a gente ver que a gente consegue ver aqui que o tribunal que tem mais processos é o TRT4.
Aqui, os resultados, né, em relação aos processos encerrados. Pelo resultado, a gente consegue ver mais ou menos uma distribuição, né? Qual é o resultado que é mais frequente. Então, no caso aqui, 29% é parcialmente procedente, 27% procedente, 24% de acordos e 19% improcedentes. Aqui, a quantidade de processos ativos, a gente está calculando quantos processos a gente tem por risco. Então a gente consegue ver, por exemplo, que dos processos que são considerados prováveis, nós temos 16 cujo valor de causa tem acima de 1 milhão de processos, então é um gráfico bem legal. E aqui a quantidade de acordos que foram realizados para cada um dos polos passivos, então cada uma daquelas 5 empresas, né? Empresa 1, 2, 3, 4 e 5. Então a gente vê aqui que a empresa 4 foi a que a gente realizou mais acordos. Depois a gente vem para a seção de análise temporal. Então, aqui nessa seção, a gente vai ter uma série de gráficos relacionados às datas disponíveis nos nossos processos. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando a quantidade de processos distribuídos por ano ao longo do tempo, a quantidade de processos encerrados por ano, e aqui dos processos ativos, né? Qual que é a distribuição de processos dividido por natureza. Então aqui a gente tem tanto processos trabalhistas quanto cíveis. E a distribuição total de processos nesse gráfico de calendário. E depois a gente vem para a seção de análise financeira. Então aqui é uma seção onde a gente vai estar considerando apenas os valores, né, os valores envolvidos nos processos. Então a gente consegue ver, por exemplo, que todos os processos que nós temos na base, o valor de causa, a soma dos valores das causas deles, está dando mais de 321 milhões. Aqui a gente está dizendo que 142 milhões são de processos que ainda estão ativos. E aí aqui a gente dividiu entre trabalhistas e civil, né? Então aqui a gente tem 100 milhões nos processos trabalhistas e 42 milhões nos processos cíveis. E a economia que a gente já conseguiu nas pastas que foram encerradas. Depois a gente tem um gráfico aqui de histograma, onde a gente está mostrando mais ou menos a distribuição da quantidade de processos em relação aos valores de causas deles, né? Aqui são todos os processos ativos. Então a gente vê que a gente tem uma quantidade menor de processos que tem valores de causas muito grandes. Então a gente vê aqui que só tem um processo aqui que tem valor de causa superior aqui a 1.719.000. Depois a gente tem esse gráfico de Pareto, onde a gente está avaliando dentre os polos passivos, dentre as empresas, e os processos ativos aqui, qual que é o impacto financeiro para cada uma das empresas. Então a gente vê que a empresa 5, né, que por acaso é a empresa que tem mais processos, ela também é o que tem o maior valor atrelado ali. E esse gráfico ele é bem interessante para a gente avaliar qual que é quais são as empresas que a gente tem que atacar primeiro, né? Resolver. É um bom gráfico para a gente resolver problemas. Depois a gente tem um gráfico boxplot aqui por polo passivo, então para cada uma das empresas. Então isso aqui está mostrando a distribuição empírica dos dados, né, dos processos em cada uma daquelas empresas. Então a gente consegue ver o valor da causa, por exemplo, e consegue extrair algumas informações descritivas bem interessantes aqui. Por exemplo, o primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, limite inferior e superior. A gente vai falar isso com mais calma quando a gente estiver explicando especificamente esse gráfico. E depois a gente tem um gráfico aqui de diagrama de dispersão, onde a gente está relacionando o valor pago e o valor da causa. E aqui é bem interessante notar que, por exemplo, aqui a gente está pegando somente os processos encerrados que finalizaram em acordo ou parcialmente procedentes. Então o acordo é esse marronzinho e o parcialmente procedente é o azul. E aí a gente consegue ver aqui que, por exemplo, a gente tem pago a gente consegue ter uma estimativa que é como se tivesse uma reta aqui ajustada, e a gente consegue ver que para os processos que finalizam, né, que são parcialmente procedentes, o valor que a gente paga nesse processo, ele é sensivelmente maior do que os valores que são finalizados em acordo. Então esse gráfico ele mostra para a gente que
faz sentido a gente tentar fazer mais acordos nos processos que estão ativos, porque na média a gente vai acabar tendo um custo menor do que se esse processo for julgado e considerado parcialmente procedente, por exemplo. Depois aqui a gente tem um gráfico de velocímetro, onde a gente está relacionando o valor da causa com o total que a gente já pagou e quanto que isso está representando. Então, a gente pagou 53% do valor de causa aqui, dos processos encerrados. E depois aqui a gente tem um gráfico de marcadores, onde a gente tem o valor pago frente ao valor da causa para cada um dos riscos. Então, é engraçado aqui notar que nos processos que a gente considerou a perda remota, de fato, o valor que a gente pagou foi menor. E nos processos que a gente considerou a perda certa, a gente teve um custo, né, um valor pago bem maior frente ao valor da causa. Bom, a gente tem esse gráfico aqui de a quantidade de processos cujo valor da causa é maior que 1,5 milhão por polo ativo. Então a gente vê que no caso aqui a gente tem 2 processos. E finalmente um resumo descritivo, onde a gente fez uma subtabela e selecionou algumas colunas, que são as colunas ali mais relevantes da minha tabela, para mostrar aqui no painel. Bom, então a ideia a partir de agora vai ser a gente criar cada um desses indicadores. Então a gente vai utilizar todas as opções gráficas disponíveis no Legal Metrics para criar cada um desses indicadores. Então eu recomendo que vocês baixem esse arquivo, vai estar disponibilizado lá no Moodle, e criem junto com a gente, né? Vão acompanhando as próximas aulas e vão criando os indicadores junto com a gente, para a gente aprender como que a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, obrigado, a gente se vê na próxima aula.